sobre o que não é trabalho da psicóloga como consultora. Hoje, e principalmente nos últimos 2 anos, sim, potencializado pela pandemia, mas antes também, mas principalmente potencializado pela pandemia, as questões de saúde mental e trabalho, elas se apresentaram de uma maneira como antes não tinham se apresentado. Os números eram crescentes nos últimos 10 anos, 8 anos, quando a gente analisa, né, os dados estatísticos, a gente verifica isso, que os números em relação à saúde mental e trabalho cresciam de uma maneira assustadora, mas as organizações não priorizavam isso, porque muitas vezes se o funcionário adoecia, ele era afastado pelo INSS, e depois a empresa, às vezes, até demitia esse funcionário quando ele retornava para o ambiente de trabalho, então não tinha muito essa preocupação em relação à saúde mental, porque eram fatos mais isolados, casos mais isolados. E uma tendência também a culpabilizar o trabalhador, né? Então era um problema individual do trabalhador e não havia uma relação com o trabalho, com a organização do trabalho. Com a pandemia, que nós vivenciamos e ainda estamos, né, de certa forma nela, mas sob controle, mas ainda estamos, potencializou essas questões da saúde mental e trabalho, e claro que as empresas precisaram se posicionar em relação a isso, principalmente quando isso começa a afetar os resultados, a produção, né, que é o grande objetivo das organizações, das empresas, num sistema capitalista que é o nosso, é natural, né? Bom, aí o que a gente observa, né? Que empresas, nascem muitas empresas prestadoras de serviço na área de psicoterapia, muitas empresas crescem absurdamente, essas empresas que prestam serviço de psicoterapia, principalmente psicoterapia online, crescem muito durante a pandemia, e o psicólogo clínico se faz cada vez mais presente dentro das organizações, dentro dos espaços de trabalho. E aí eu quero fazer uma observação bem importante que está nesse vídeo que eu postei ontem no YouTube e que eu também comentei ontem com algumas alunas minhas. Veja só, quando o psicólogo vai para dentro das organizações, né, como psicólogo clínico e vai trabalhar com psicoterapia, ou psicoterapia individual, ou psicoterapia em grupo, ou vai fazer um trabalho de plantão psicológico, essas são atividades do psicólogo clínico, não são atividades do psicólogo organizacional e do psicólogo do trabalho. Quando a gente nomina consultoria organizacional, nós estamos nominando consultoria organizacional, eu digo nós porque, né, os estudos, as referências teóricas que você buscar, você vai ver isso. O psicólogo, ele vai trabalhar com consultoria organizacional quando ele tem como fundamento a psicologia do trabalho ou a psicologia organizacional. E pode ser até ou, né? Não precisa ser ou excludente, pode até ser ou, que eu trabalho, por exemplo, no meu caso, eu trabalho tanto com a psicologia organizacional quanto com a psicologia do trabalho. Aí, de repente, vocês podem querer exemplos, mas qual que é a diferença? Né? O que você faz? Tem um e-book da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, da SBPOT, que vocês podem acessar no site da SBPOT, que ele mostra um trabalho excelente que eles fizeram, e eles mostram as principais atividades que um psicólogo organizacional ou um psicólogo do trabalho podem desenvolver dentro das organizações. E aí, quando eu, né, me identifico, me apresento como consultora, né, organizacional, como psicólogo organizacional e do trabalho, principalmente na psicologia organizacional, eu vou desenvolver atividades de desenvolvimento humano e organizacional. Veja, esse é o meu exemplo, tá? Não é necessariamente só isso.
Você vai ver lá no e-book da SBPOT que tem várias atividades. Eu estou dando um exemplo meu. E na linha da psicologia do trabalho, eu vou trabalhar com saúde mental e trabalho. E aí eu trabalho com saúde mental e trabalho, fundamentada na psicodinâmica do trabalho e também em teorias de processos de grupos. Então, quando um psicólogo trabalha, uma psicóloga, uma colega trabalha dentro das organizações com clínica, com a psicologia clínica, né? Então, terapia individual, terapia em grupo, plantão psicológico, nós não nominamos essa profissional ou esse profissional como consultor organizacional, ok? Nessa perspectiva que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, quando eu falar da consultora organizacional, da psicóloga como consultora organizacional, eu estou falando das atividades, né, que ela vai desenvolver embasada na psicologia do trabalho ou na psicologia organizacional. Eu acho isso bem importante porque eu vejo que isso para mim às vezes era tão óbvio, né? Porque é óbvio para mim, né? Mas à medida que eu comecei a trabalhar com esse tema e comecei também me relacionar com alunas com esse tema e mentorandas nesse tema, eu vi que isso não era tão claro, né, para todas as profissionais. Então, acho que é importante a gente esclarecer, né, informar. E eu penso que isso é bem importante.